Olá! Bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa palavra que usamos o tempo todo, mas que, se pararmos para pensar, talvez não seja tão simples assim. Cidadão. Então, para começar, uma pergunta que parece fácil, né? O que, afinal de contas, faz de alguém um cidadão? Dá uma pausa e pense um pouquinho. Qual a primeira coisa que vem à mente? Provavelmente algo nessa linha, certo? Ter um passaporte, votar, pagar impostos, são aquelas respostas de manual, as que a gente aprende na escola. Só que a história real, ela é muito mais complexa. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A fonte que a gente usou já joga na mesa o verdadeiro dilema, a possibilidade de existirem cidadãos de primeira, segunda e terceira categoria. E essa simples ideia, ela muda tudo. Para a gente entender esse quebra-cabeça, vamos seguir um mapa. Primeiro, o tal do paradoxo do cidadão. Depois, vamos voltar lá atrás, nas raízes antigas, dar um pulo na Revolução Francesa, que foi um divisor de águas, e aí, claro, a gente foca no caso do Brasil para entender por que essa é uma luta que, na verdade, nunca acabou. Vamos lá, começando pelo coração do problema, o paradoxo. Será que existe um abismo entre o que a palavra cidadão promete e o que ela de fato entrega no dia a dia? No papel, a definição é linda, é idealista. Cidadão é quem aproveita todos os direitos civis e políticos de um Estado. Parece simples, né? Bem direto ao ponto. Pois é, mas a prática pode ser bem outra história. A análise sugere que existe uma espécie de sistema de castas. De um lado, cidadãos A e B, que são super protegidos pela lei, com todos os direitos garantidos. Do outro, os cidadãos C, D e E, que têm seus direitos diminuídos ou até roubados. É exatamente aqui que o ideal e o real batem de frente. Tá, mas de onde veio essa ideia de cidadania de primeira e de segunda? Para sacar como essa divisão foi construída, a gente precisa viajar no tempo, lá para o começo de tudo. E olha só, logo de cara, uma diferença gritante. Na Grécia Antiga, ser cidadão era basicamente um clube fechado. Ou você nascia dentro, ou ficava de fora. Já em Roma, a coisa era um pouco mais flexível. Claro, tinha quem nascia cidadão, mas também existia a chance de se tornar um. Foram os gregos que nos deram conceitos poderosíssimos, que são a base das nossas democracias hoje. Um deles é a isonomia. Essa ideia, que na época era revolucionária, de que todos os cidadãos são iguais perante a lei. E junto com a isonomia veio a isegoria, o direito de todo cidadão botar a boca no trombone, falar o que pensa nas assembleias públicas. Fantástico, né? Mas aqui vem a pergunta de $1 milhão. Quem exatamente era considerado um cidadão para ter direito a tudo isso? E essa citação do Aristóteles, ela é assim um soco no estômago. Mostra que desde o seu nascimento, o conceito de cidadania já veio com uma lista de exclusão. Trabalhadores manuais, fora. Outros grupos, fora também. A tal da igualdade, no fim das contas, não era para todo mundo. Agora, vamos dar um salto gigantesco no tempo, direto para um momento que prometeu mudar as regras do jogo. A Revolução Francesa. Esse documento é um marco. Ele virou o mundo de cabeça para baixo a proclamar que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Era uma promessa de que, dali para frente, seria para todo mundo. Mas é aí que a gente precisa ler as letras miúdas. A declaração falava em direitos do homem, e a palavra homem era para ser lida ao pé da letra. As mulheres ficaram de fora. E o mais irônico de tudo é que essa mesma ideia de igualdade foi usada para justificar o que eles chamavam de desigualdades naturais. Impressionante, né? Com todo esse contexto na bagagem, vamos trazer nossa lupa aqui para o Brasil. Vamos ver como essas ideias que vieram da Europa foram, digamos, adaptadas à nossa realidade. E essa linha do tempo mostra bem a turbulência da coisa. Começou com a cidadania sendo um privilégio de nobres portugueses, passou pelo Império, onde ideias liberais conviviam com a escravidão, um paradoxo total, até chegar na ditadura, que praticamente apagou os direitos do cidadão e a luta que veio depois. Agora, se liga nesse número. No Império, a elite morria de medo da massa de pobres, negros, mestiços, gente que formava entre 70% e 80% da população. Então, o projeto de país que eles criaram foi um que, de propósito, excluía a esmagadora maioria das pessoas do Clube da Cidadania. E tudo isso nos traz 100 escalas para os dias de hoje, porque essa história está longe de ter um ponto final. A briga por uma cidadania de verdade é um filme que ainda está em cartaz. E hoje essa batalha tem muitas caras, muitos protagonistas.
É uma luta que está sendo travada por uma galera muito diversa. Populações indígenas, movimentos feministas, ativistas negros, estudantes, sindicalistas. E o que une todos eles é a busca por um direito básico, o de ser cidadão por completo, com tudo o que essa palavra deveria significar. Então, a gente termina com essa provocação. Se ser cidadão não é um status que se recebe e pronto, mas sim uma conquista que está sempre em disputa, a pergunta que fica no ar é: quem está definindo as regras desse jogo hoje? E claro, qual o nosso papel nisso tudo? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia